E aí, turma, tudo certo? Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre la tilde diacrítica, o acento diferencial. Tilde, em espanhol, se refere ao acento agudo do português, né, que a gente usa no português e no espanhol. Então, a gente chama esse acento de tilde. E diacrítica significa diferencial. Então, esse acento ele serve para diferenciar palavras que se escrevem de maneira igual. Então, são monossílabos que se escrevem e se pronunciam de maneira igual, mas que têm sentidos diferentes. Então, esse acento ele serve para fazer a diferença, para marcar essa diferença de sentido. Isso não acontece apenas no espanhol, também acontece no português. Então, eu vou iniciar aqui trazendo algumas frases em português para vocês observarem que isso não é uma característica única do espanhol, certo? É algo que existe também no português. Observem essa oração. Ele sempre anda por aqui. Na primeira frase aqui, nós temos por como preposição. Já nessa outra frase, precisamos pôr as coisas em ordem. Esse por está se referindo ao verbo por. Então, aqui ele é preposição e aqui ele é um verbo. Percebam que o acento é que está fazendo a diferença, né, aqui entre essa escrita e essa escrita, mas os sentidos são diferentes. Um é preposição, o outro é verbo, né? Precisamos colocar as coisas em ordem. Veja essa outra frase aqui. Você não pode sair agora. Pode é o verbo poder no presente do indicativo. Eu posso, tu podes, ele ou você pode, né? Já essa outra frase, Luca não pôde ir à festa ontem. Pôde também é o verbo poder, só que ele está com outro sentido aqui, porque aqui ele está no passado, né? Luca não pôde ir à festa ontem. Aqui está no pretérito perfeito e aqui ele está no presente. Então, o acento aqui, ele está servindo para fazer essa diferença. Em português, a gente tem acento diferencial, tanto o acento agudo como o acento circunflexo, tá certo? Mas agora vamos para o espanhol. Eu vou mostrar a vocês essa tabela, onde existe na primeira coluna as palavras em espanhol, os monossílabos em espanhol que são ou não acentuados, e na segunda coluna nós temos em português a tradução desses monossílabos com e sem acento, ok? Vamos ver aqui o primeiro caso. Nós temos el sem acento e el com acento. El sem acento significa o, é o artigo masculino singular, né? Artigo definido. Então, ele significa o. Já ele com acento significa ele, é o pronome pessoal do caso reto, né? Da terceira pessoa do singular masculino. Então, vamos observar aqui algumas frases. El libro está sobre la mesa. O livro está sobre a mesa. Então, observem que ele sem acento significa o em português. Já ele com acento, ó, ele es un buen hijo. Então, ele es un buen hijo, ele é um bom filho. Ele com acento significa ele, tá bom? Vamos continuar. No segundo caso aqui, nós temos tu sem acento e tu com acento. Tu sem acento significa teu ou tua, que são os possessivos, né? Referentes à segunda pessoa do singular. Tu com acento significa tu, o pronome pessoal do caso reto. Vejamos algumas orações. Aquella es tu madre, ou seja, aquela é tua mãe. Vejamos outra frase. Tu eres muy simpático. Então, tu és muito simpático. Outro caso que nós temos aqui é mi sem acento e mi com acento. Mi sem acento é o possessivo meu ou minha. Mi com acento é min, é o pronome pessoal aí. Então, nós temos mi padre es inteligente. Então, meu pai é inteligente. Ellos entregaron la carta a mí. Eles entregaram a carta a mim. Ok? Então, observem aí que mi com acento é mim. No outro caso aqui, eu tenho te sem acento, que é o pronome ti. Já te com acento é o substantivo chá. Então, vamos ver aqui exemplos. Marcos te encontrou ayer. Então, Marcos te encontrou ontem. Já nessa outra frase, queremos tomar te contigo. Queremos tomar chá contigo. Então, observem que te com acento significa chá. Nesse outro caso aqui, nós temos se sem acento, que significa se, o pronome aí que indica condição. Na verdade, é uma conjunção, né, de condição. E no segundo caso, nós temos aqui o si com acento, que significa sim, é o advérbio de afirmação. Vejam. Se no llover, vamos a la playa.
Então, se não chover, vamos à praia. Veja que esse se, ele expressa uma condição, né? A condição é que se não chover, aí eles vão à praia. Ok? Nós vamos à praia. No outro caso, o se com acento, ó, se queremos um helado. Então, sim, queremos um sorvete. É o advérbio de afirmação. Depois nós temos aqui o se sem acento, que é o pronome se, em português. Pode ser o pronome reflexivo, pode ser o pronome pessoal aí. E a gente tem se com acento, que significa sei ou seja, tá? O verbo saber ou o verbo ser aí. Então, no primeiro caso, ó, ella se cortou hoy. Então, imagine que ela estava cortando papel aí sem querer, passou a tesoura no dedo sem querer e aí se cortou. Então, ela se cortou hoje, né? Se a gente observar, esse pronome ele é um pronome reflexivo. No outro caso, no sé qué haremos. Não sei o que faremos. Então, esse ser aqui está funcionando como o verbo saber, tá bom? A gente vê que aqui tem também dizendo que ele pode ser seja. Então, ele pode ser o imperativo. Então, nós temos aqui, por exemplo, ser mais simpático. Então, quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo seja mais simpático. Então, esse ser com acento, ele pode indicar seja, né, como diz aqui. Próximo exemplo que eu tenho aqui é mas, sem acento, que significa mais, a conjunção adversativa em português. Ou mas com acento, que significa mais, o advérbio de intensidade. Vejam aqui. Está enfermo, mas viajará. Então, é a mesma coisa aqui. Está enfermo, porém, mas viajará, né? E a gente tem comer es más importante. Então, comer é mais importante. Então, esse mais com acento é o mais em português com i. É o advérbio de intensidade. Ok, pessoal? Bem, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí nos comentários. Se você ainda não segue o meu canal, você deve seguir porque eu sempre posto às quintas-feiras novos vídeos e aí você pode acompanhar e pode receber a notificação também se você clicar aí, tocar aí no sininho, ok? Enfim, muito obrigado e até a próxima aula. Falou!